Em meio às adversidades da vida, muitas vezes nos sentimos como se estivéssemos no fundo de um poço. É nesse lugar, no silêncio e na escuridão, que as maiores reflexões e transformações acontecem. Hoje, contaremos a história de um homem que, após perder tudo, encontrou algo muito maior, uma nova perspectiva de vida. Baseada nos ensinamentos bíblicos, essa narrativa vai emocionar, inspirar e ajudar você a refletir sobre sua própria jornada. Quando ele olhou ao redor, só viu pedras e escuridão. Mas no fundo daquele poço, ele encontrou uma verdade que mudaria sua vida para sempre. Deixe um comentário sobre a parte da história que mais tocar seu coração. Sua opinião é muito importante para nós e ajuda a espalhar essa mensagem transformadora. Imagine-se na antiga Judéia, um lugar de planícies áridas, vilarejos movimentados e ovelhas pastando sob o sol abrasador. O som dos passos ressoando pelas ruas de pedra e o aroma do pão fresco saindo das casas simples. Neste cenário de dificuldades e fé, nossa história começa. Um pequeno vilarejo onde todos conheciam todos, mas onde segredos e conflitos internos se desenrolavam sob a superfície tranquila. Ele estava sem forças. Cada dia parecia mais pesado, e cada escolha que fizera o levava para mais longe daquilo que ele acreditava ser sua essência. Já foi próspero, amado e respeitado, mas as decisões erradas, guiadas pela ganância e pelo orgulho, trouxeram uma ruína inesperada. Agora, sentado à beira de um poço seco, ele encarava a maior metáfora de sua vida. Esse homem, que chamaremos de Elias, vivia com sua família no coração de uma terra fértil que cultivava com dedicação. Porém, quando as colheitas começaram a falhar e as dívidas a crescer, ele se viu tomado pelo desespero. Fez acordos com homens de má índole, tentando salvar o que restava de sua herança. Mas como o ditado diz, o que começa errado, termina pior. Um dia, tudo desmoronou. Ele perdeu suas terras, sua casa e, mais devastador, a confiança de sua esposa e filhos. Agora, ele estava só, vagando pelo deserto, buscando respostas. E foi nesse deserto que encontrou um poço seco, onde se sentou para refletir. Com os olhos fixos no fundo do poço, Elias começou a revisitar os capítulos mais dolorosos de sua vida. Mas o que ele não sabia era que aquele lugar, que parecia ser o fim, era, na verdade, o ponto de partida para um novo começo. O início da história de Elias era comum, mas carregado de esperança. Ele herdou uma pequena propriedade de seus pais e, com um trabalho árduo, fez dela um símbolo de sua dedicação. Ele acreditava que a prosperidade seria eterna, mas a vida tinha outros planos. As primeiras dificuldades chegaram com uma seca inesperada que devastou as plantações. Elias, acostumado a depender de si mesmo, recusou a ajuda de amigos e vizinhos. Ele acreditava que poderia resolver tudo sozinho. Mas ao tentar proteger seu orgulho, acabou afastando aqueles que mais se importavam com ele. No terceiro ano de seca, Elias foi forçado a vender parte de sua terra para sobreviver. No entanto, a humilhação de admitir o fracasso o consumiu, e ele começou a tomar decisões precipitadas. Procurou conselhos em lugares errados, confiou em pessoas que prometiam soluções fáceis, mas que, na verdade, o levaram ainda mais fundo em seus problemas. Uma noite, depois de perder tudo, Elias vagou pelo deserto. Ele se sentia vazio, como o poço seco que encontrou em seu caminho. E sentado ali, percebeu que havia perdido algo muito maior do que bens materiais. Ele havia perdido sua conexão com Deus. O deserto parecia infinito, um mar de areia que Elias cruzava sem rumo. O calor era sufocante e o vento trazia consigo o som distante de nada além do próprio silêncio. Ele se sentia pequeno, insignificante diante daquela vastidão, mas era ali, no isolamento completo, que sua alma começava a ouvir. Cada passo na areia pesada
parecia ecoar as escolhas que o trouxeram até aquele ponto. Elias pensava em sua família, nas promessas que havia feito e quebrado. Ele se lembrou do sorriso de seus filhos quando eram pequenos, brincando ao redor das oliveiras que uma vez encheram suas terras. Era como se pudesse ouvir a risada deles novamente, mas ao virar-se, via apenas o vazio. O arrependimento começou a pesar mais do que qualquer calor do sol. Naquele momento, ele avistou algo à distância, uma estrutura solitária no meio do deserto. Quando se aproximou, percebeu que era um poço. Porém, ao olhar para dentro, viu que estava seco. Não havia água para aliviar sua sede, mas algo no fundo daquele buraco chamou sua atenção. Um brilho leve, como se os raios do sol tivessem encontrado algo escondido nas profundezas. Sentado na beira do poço, Elias refletiu sobre o simbolismo daquele lugar. Um poço seco, sem propósito, exatamente como ele se sentia. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que um poço, por mais vazio que estivesse, poderia um dia ser preenchido novamente. Ele olhou para cima, encarando o céu, e pela primeira vez em muito tempo sussurrou uma oração. Foi um pedido tímido, quase inaudível, mas cheio de significado. Senhor, o que eu faço agora? Enquanto Elias estava ali, imóvel, refletindo no silêncio absoluto, algo inesperado quebrou aquela monotonia desoladora. Um som distante, quase imperceptível, chamou sua atenção. Ele levantou a cabeça, os olhos estreitos sob o brilho do sol, tentando identificar de onde vinha aquele ruído. Era como um sussurro suave, um sopro que parecia carregar uma mensagem. De repente, ele percebeu o que era: o canto de um pássaro. Elias olhou para cima e viu, contra o céu azul e abrasador, um pardal voando em círculos sobre o poço. O pequeno pássaro desceu e pousou na borda do poço, segurando um pequeno ramo verde no bico. A cena era, ao mesmo tempo, simples e extraordinária. Um sinal de vida, de esperança, no meio de tanta aridez. Elias ficou fascinado. Aquele pássaro parecia quase personificar uma mensagem divina. Ele se lembrou das palavras que ouvira na infância durante os cultos de sua mãe. Olhem para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem guardam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Aquele pardal, naquele momento, parecia uma prova viva de que ele não havia sido esquecido, mesmo nas profundezas de sua queda. A mensagem era clara. Assim como o pássaro encontrara um ramo verde em um lugar improvável, Elias também poderia encontrar um novo propósito em sua vida. Ele fechou os olhos e sentiu uma onda de arrependimento, seguida por uma faísca de determinação. Era como se algo dentro dele estivesse começando a mudar, um recomeço tímido, mas real. Elias sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto queimado de sol, como se aquele pequeno pardal tivesse destrancado uma porta que ele nem sabia estar fechada. Ele ficou ali, ajoelhado à beira do poço, segurando o peso de anos de escolhas erradas. Mas agora, misturado ao arrependimento, havia algo novo, um fio de esperança. Ele se levantou com dificuldade, os joelhos ainda tremendo, e decidiu descer até o fundo do poço. Aquele brilho que ele tinha visto anteriormente parecia quase chamá-lo, como se houvesse algo esperando por ele lá embaixo. Usando o pouco de força que restava, Elias começou a escalar cuidadosamente, usando as ranhuras das pedras como apoio. Cada movimento era uma batalha contra o cansaço, mas ele sentia que precisava chegar até lá. Quando finalmente alcançou o fundo, percebeu que o brilho vinha de uma pequena poça de água escondida entre as pedras. Era pouca, mas estava ali, fresca e cristalina. Ele caiu de joelhos novamente, pegando aquela água com as mãos e levando à boca. O gosto era indescritível, não apenas por saciar sua sede física, mas por algo maior. Uma sede espiritual que ele nem sabia que tinha.
Enquanto bebia, Elias olhou ao redor e viu que algumas raízes finas desciam pelas paredes do poço, como que buscando aquele mesmo recurso. Ele passou a mão sobre a terra seca, sentindo que, mesmo ali, a vida era possível. Ele começou a entender que aquele poço seco era mais do que um lugar esquecido. Era uma metáfora para a sua própria jornada. Mesmo no fundo de seu desespero, havia a promessa de renascimento. Enquanto Elias permanecia no fundo do poço, uma nova ideia começou a tomar forma em sua mente. Ele não estava apenas em busca de sobrevivência física. Estava diante de um chamado maior, algo que ele ainda não compreendia por completo. Contudo, mesmo enquanto sentia essa nova esperança se erguer dentro dele, um novo desafio surgia. Como sair daquele lugar? Elias tentou escalar as paredes do poço, mas suas forças estavam esgotadas. As pedras eram lisas e a pouca energia que ele tinha mal permitia que segurasse seu próprio peso. Ele gritou por ajuda, mas apenas o eco de sua voz lhe respondeu, retornando como se zombasse de sua situação. O desespero começou a voltar. Ele sentiu o frio toque do medo arrastar-se novamente pelo coração, murmurando que talvez aquele fosse seu fim. Foi então que ele começou a se lembrar de uma antiga história que sua avó contava quando ele era criança, sobre José, o homem vendido como escravo pelos próprios irmãos e jogado em um poço. Elias refletiu sobre como José também enfrentou uma escuridão aparentemente sem saída, mas foi resgatado para cumprir um propósito maior. Aquele pensamento trouxe um calor inesperado ao seu peito. Mas havia outro problema. O pouco de água que ele encontrara não era suficiente para mantê-lo vivo por muito tempo. Ele precisava pensar rápido e agir com sabedoria. Foi quando notou uma das raízes grossas que desciam pelas paredes do poço. Talvez ela pudesse ser uma ajuda para escalar, mas a questão era, teria ele coragem e força para tentar? Com os olhos fixos na raiz que serpenteava pela parede do poço, Elias sentiu o peso de uma decisão difícil. Subir por aquela raiz exigiria um esforço monumental, não apenas físico, mas mental. Havia algo naquele desafio que não se resumia à escalada. Era como se cada movimento que ele fizesse fosse uma metáfora para o esforço necessário para reconstruir sua vida. A pergunta que ecoava dentro dele não era apenas: será que consigo sair? Mas será que consigo mudar quem me tornei? Ele agarrou a raiz com firmeza, testando sua força. Era resistente, mas irregular, e os espinhos em algumas partes machucavam suas mãos. Cada corte era como uma lembrança dolorosa das feridas que ele carregava em sua alma. Erros, arrependimentos, as pessoas que havia decepcionado. A cada puxada, ele enfrentava não só o desafio físico, mas a voz interior que dizia que não valia a pena continuar. Enquanto subia, flashes de memórias invadiam sua mente. Ele via o rosto da esposa, a frustração em seus olhos no dia em que ele decidiu abandonar tudo em busca de riquezas que jamais chegaram. Ele ouvia o som de seus filhos chamando por ele, implorando para que ficasse. Esses pensamentos o abalavam, mas também o impulsionavam. Era como se, no fundo, ele soubesse que precisava sair dali não apenas por si, mas para reencontrar aqueles que amava. No entanto, a escalada não era fácil. Sua força começou a falhar. Por um instante, ele soltou uma das mãos e escorregou alguns centímetros. O medo de cair tomou conta, mas foi nesse momento que ele, de olhos fechados, murmurou novamente: Senhor, me ajude. Foi como se, ao verbalizar isso, ele sentisse uma energia renovada, um empurrão invisível. Elias continuava sua luta para alcançar a borda do poço. Cada movimento parecia arrancar o pouco de força que lhe restava, mas ele se recusava a desistir. O silêncio do deserto lá fora era quase ensurdecedor, e o calor do sol, que penetrava parcialmente pelo topo do poço, tornava tudo ainda mais opressivo. No entanto, enquanto escalava, algo inesperado aconteceu. Ele ouviu vozes.
No início, pensou que estivesse delirando. Seriam aquelas vozes reais ou uma alucinação provocada pela exaustão? Ele parou por um instante, pendurado na raiz, e segurou a respiração para ouvir melhor. Sim, eram vozes, fracas, mas reais. Eram passos que se aproximavam, o som abafado de botas esmagando a areia. Alguém estava lá em cima. Socorro! Elias gritou com toda a força que tinha, mas o eco do poço parecia engolir sua voz. Ele gritou novamente, mais alto, enquanto tentava subir mais alguns centímetros. Seu coração batia rápido, agora tomado pela ansiedade. E se aquelas pessoas não o ouvissem? E se fossem nômades ou viajantes que simplesmente passassem por ali sem perceber sua presença? De repente, uma sombra cobriu a borda do poço. Ele viu o contorno de uma figura e depois outra. 2 homens estavam lá em cima, olhando para baixo, aparentemente surpresos por encontrarem alguém naquele lugar isolado. "Ei, tem alguém aí?" uma das vozes gritou. Elias sentiu uma onda de alívio e ao mesmo tempo de apreensão. Quem eram eles? Seriam bons samaritanos ou pessoas que poderiam representar um novo perigo? A tensão aumentava enquanto Elias tentava decidir como reagir. Mesmo com a ajuda à vista, ele sabia que ainda não estava salvo. Enquanto Elias pendia na raiz, tentando recuperar o fôlego, os 2 homens na borda do poço começaram a debater entre si. Suas vozes eram audíveis, mas confusas. "O que esse sujeito está fazendo aí embaixo?" disse o primeiro com um tom de desconfiança evidente. "Será que é algum fugitivo?" perguntou o outro mais cauteloso. Elias, percebendo a hesitação deles, levantou sua voz com esforço. "Por favor, me ajudem. Estou preso aqui. Sou apenas um viajante que se perdeu." Sua voz carregava a urgência de alguém que estava no limite, mas também o medo de ser ignorado ou, pior ainda, rejeitado. Os 2 homens olharam para ele novamente, agora com expressões mais indecifráveis. "Pode ser uma armadilha", murmurou um deles. "Mas olha o estado dele. Não parece que ele teria forças para armar alguma coisa", respondeu o outro. Após alguns segundos de hesitação, eles finalmente decidiram ajudá-lo. Jogaram uma corda improvisada feita com tecidos amarrados e gritaram: "Segure firme!" Elias agarrou a corda com todas as forças restantes. Enquanto os homens puxavam, ele sentia cada músculo de seu corpo protestar, mas também sabia que aquele era o momento decisivo. Enquanto subia, flashes de pensamentos passavam por sua mente. Quem eram esses homens? Por que eles estavam ali? Seria mesmo uma ajuda providencial ou um teste de sua fé? Quando finalmente alcançou a borda do poço, Elias desabou no chão quente do deserto, exausto, mas aliviado. Ele olhou para os homens, agradecido, mas antes que pudesse dizer algo, um deles perguntou com uma expressão séria: "Por que você estava naquele poço? Qual é a sua história?" Elias, ainda ofegante, ergueu os olhos para os 2 homens que agora o observavam com atenção. O tom sério de suas expressões revelou que não estavam apenas curiosos, havia desconfiança no ar. Eu me perdi", começou Elias, tentando explicar, mas sua voz saía hesitante. "Estava viajando pelo deserto e caí naquele poço. Se vocês não tivessem aparecido..." Ele parou, sentindo a verdade prender-se em sua garganta. Ele sabia que havia mais naquela história do que poderia contar. "Perdido?" repetiu um deles, franzindo a testa. "Esse lugar é isolado, difícil de chegar. Poucas pessoas vêm para cá sem um propósito." A declaração pairou no ar como um desafio, e Elias sentiu o peso da pergunta implícita. O outro homem se aproximou, seus olhos estreitados. "Está escondendo alguma coisa? Ninguém simplesmente aparece por aqui." O conflito interno de Elias se intensificou. Ele queria confiar naqueles homens. Queria acreditar que eles eram uma resposta divina para sua situação. Mas como poderia ter certeza? E mais importante, como poderia explicar sua jornada sem expor suas falhas e arrependimentos? "Eu estou buscando redenção."
respondeu Elias, finalmente, suas palavras carregadas de sinceridade e dor. Fugi da minha família, do meu trabalho, de tudo. Pensei que encontraria algo maior, mas acabei no fundo daquele poço, literalmente e espiritualmente. Ele hesitou antes de continuar. E agora estou tentando encontrar um caminho de volta. Os homens trocaram um olhar. Por um momento o silêncio foi esmagador, até que um deles, o mais velho, murmurou: talvez você tenha encontrado mais do que um caminho. Talvez tenha encontrado uma nova chance. Mas antes que pudessem dizer mais, um ruído distante ecoou pelo deserto, cortando a conversa. Alguém ou algo estava se aproximando. O som que interrompeu a conversa foi o de passos rápidos, seguidos por vozes indistintas. Elias, agora de pé, sentiu uma onda de alerta percorrer sua espinha. Os homens ao seu redor também perceberam e o clima de tensão cresceu. Eles rapidamente se abaixaram, buscando se esconder, enquanto Elias, com o corpo ainda fraquejante, mal conseguia manter a compostura. O medo que ele sentia não era apenas de quem se aproximava, mas da dúvida de como ele reagiria à situação. Quem são eles? Elias sussurrou, sua voz tremendo. Um dos homens olhou para ele, o olhar firme e resoluto. É melhor você ficar em silêncio agora. Quem se aproxima é alguém que não costuma aceitar explicações. Elias tentou se manter calmo, mas a curiosidade e a ansiedade não o deixavam em paz. Ele sentia uma força estranha dentro dele, algo que antes nunca tinha experimentado, como se estivesse sendo puxado para uma nova decisão, um novo caminho. Porém, as dúvidas começaram a surgir em sua mente. E se eles estivessem certos? E se os novos aliados de Elias não fossem quem ele pensava? E se ele estivesse mais uma vez no meio de uma situação que não poderia controlar? Os passos ficaram mais próximos. Elias observou com atenção enquanto as sombras se formavam nas bordas da areia. O coração dele disparava. Cada segundo era um peso sobre seus ombros. Finalmente uma figura surgiu à vista. Era um homem robusto, com um olhar severo, e outros ao seu redor. Sua expressão era fria e intransigente. Quem é esse aí? O homem perguntou, olhando diretamente para Elias. Os dois homens que o ajudaram se entreolharam e a tensão cresceu ainda mais. O que aconteceria agora? Seriam salvos ou tudo aquilo seria uma armadilha? Elias sabia que a decisão era dele. O homem robusto olhou fixamente para Elias, sua expressão inexpressiva. O silêncio entre eles foi esmagador, como se o tempo estivesse estagnado. Elias, sentindo o peso de todos os olhos sobre ele, deu um passo à frente, apesar do medo que corroía seu corpo. A pergunta ressoava em sua mente: será que eu vou sobreviver a esse momento? Ele olhou para os homens que o haviam resgatado. Eles estavam tensos, claramente desconfortáveis com a presença do estranho. O homem que parecia ser o líder dos dois resgatadores balançou a cabeça ligeiramente, um sinal silencioso de que Elias deveria se manter calmo e esperar. Mas as palavras que saíram da boca do estranho mudaram tudo. Você está longe de sua casa e muito mais distante do que acha. O que realmente está buscando, homem? A voz do robusto era grave e cortante. Elias sentiu o peso de cada palavra como uma faca atravessando sua alma. Era uma pergunta simples, mas profunda. O que ele estava realmente buscando? Elias, em um movimento inesperado, levantou a cabeça, encarando o homem com uma coragem que ele mesmo não sabia que possuía. Eu busco redenção. Eu busco um novo começo. E mesmo no meio deste deserto, eu sei que posso encontrar a graça que tanto busquei e perdi. O homem o observou por um momento que pareceu interminável. Seus olhos percorriam o rosto de Elias como se o estivesse testando, sondando as profundezas de seu ser. O ar estava denso e o tempo parecia desacelerar enquanto todos esperavam pela resposta do estranho. Foi nesse silêncio, quando tudo parecia à beira de um precipício, que o homem finalmente falou: eu não sou quem você pensa que sou, mas vejo que a sua jornada está apenas começando. Siga-nos.
A tensão que havia se acumulado como uma tempestade prestes a explodir deu lugar a uma nova onda de expectativa. Elias estava prestes a descobrir algo que mudaria o curso de sua vida para sempre. Com o comando enigmático do homem, Elias sentiu uma onda de confusão, misturada com uma estranha sensação de alívio. Era como se uma porta que estava fechada até então se abrisse diante dele e ele finalmente fosse conduzido a um novo caminho. Ele olhou para os homens ao seu redor, que agora o guiavam sem palavras, caminhando com passos firmes em direção a um futuro desconhecido. O deserto ao redor parecia imenso, sem fim, mas em seu peito crescia uma chama de esperança que ele jamais imaginou reacender. À medida que avançavam, o cenário começava a mudar. O terreno árido deu lugar a uma vegetação escassa, mas ainda assim, algo parecia mais vivo naquele pedaço de deserto. Era como se, de alguma forma, os passos deles estivessem quebrando a maldição de um lugar esquecido, trazendo luz a algo perdido há muito tempo. O sol no horizonte começava a se pôr, tingindo o céu de dourado, e a sensação de que algo divino estava prestes a acontecer tomava conta do coração de Elias. Eles chegaram a um pequeno oásis. As águas cristalinas refletiam o pôr do sol, e as palmeiras balançavam suavemente ao vento. Foi ali que o homem robusto parou e se voltou para Elias. "Este é o seu ponto de virada", disse ele. "Aqui você encontrará o que busca, mas será preciso mais do que coragem para seguir adiante. O que você encontrou no fundo do poço não foi só uma queda, mas uma chance de recomeçar." Elias, com o coração acelerado, finalmente entendeu. Sua jornada não era sobre fugir ou encontrar riquezas, mas sobre voltar para o que realmente importava: a verdade, a fé e a redenção. O oásis diante dele simbolizava o renascimento que ele tanto almejava, e ele estava pronto para dar o próximo passo. Elias ficou ali, diante do oásis, absorvendo cada sensação que aquele momento trazia. Ele não sabia ao certo o que esperava encontrar, mas havia algo em sua alma que já sentia uma transformação. O poço em que ele caiu não era apenas um buraco no chão, mas uma metáfora para a profundidade da sua própria vida, cheia de falhas, quedas e buscas vãs. Mas ali, naquele oásis, ele sentia que algo novo estava nascendo. Era como se as águas cristalinas carregassem não apenas a pureza do deserto, mas a possibilidade de um novo começo. O que ele mais temia, o fundo do poço, se tornou o lugar onde ele encontrou a força para se reerguer. O homem robusto, que agora parecia mais como um guia do que um estranho, deu um passo à frente. Seus olhos, antes duros e impenetráveis, mostraram algo mais. Uma sabedoria silenciosa que só a experiência e o tempo poderiam oferecer. "Este lugar", ele disse, "não é um destino, mas um ponto de partida. Você pode ficar aqui, encontrar conforto na água fresca e esquecer as lutas que travou. Mas se realmente deseja a redenção, você precisará atravessar mais desertos, enfrentar mais poços e, acima de tudo, se encontrar consigo mesmo." Elias olhou para o homem, sentindo o peso de suas palavras. Ele sabia que estava diante de uma encruzilhada em sua vida. O que o homem falava não era apenas sobre seguir em frente, mas sobre enfrentar suas próprias sombras e ir além do que ele pensava ser capaz. Ele precisava olhar para dentro de si mesmo, encontrar sua verdadeira força e dar o próximo passo com coragem renovada. Mas então, uma voz suave interrompeu seus pensamentos. Era a voz do outro homem, o mais jovem, que olhou diretamente para Elias e disse: "A jornada nunca é fácil. Ela exige mais do que coragem. Exige fé. A verdadeira fé é saber que mesmo nas trevas há sempre uma luz que nos guia, se soubermos onde procurar." Elias ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Ele olhou para a água do oásis, agora refletindo o céu dourado do pôr do sol, e soube que aquela era a verdade. A água limpa e pura diante dele não era só um símbolo de renovação física, mas da cura e purificação interior.
Ele havia começado sua jornada fugindo, buscando respostas fora de si mesmo, mas agora entendia que a verdadeira mudança vinha de dentro. A redenção não era uma meta a ser alcançada, mas uma caminhada diária de escolhas, fé e perseverança. Enquanto o céu se tornava mais escuro e as estrelas começaram a brilhar, Elias fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Ele não se permitiria mais ser consumido pelas suas falhas e medos. Ele enfrentaria seus desafios com fé renovada, buscando a verdadeira luz que sempre esteve dentro de seu coração. O deserto, que antes representava um lugar de solidão e desespero, agora era o cenário de sua libertação. Ele sabia que as respostas não estavam em um oásis físico, mas em sua própria transformação. E ao olhar para os dois homens ao seu lado, Elias sentiu uma gratidão imensa. Eles haviam sido mais do que salvadores naquele momento. Haviam sido mensageiros de uma verdade profunda. A jornada de Elias estava apenas começando, mas ele já não estava mais sozinho. Ele tinha a fé, a força interior e os novos aliados ao seu lado. Agora, com os pés firmes na areia do deserto, Elias sabia que a vida sempre o conduziria por caminhos desafiadores, mas ele tinha algo que jamais perderia: a fé. Não uma fé cega, mas uma fé que o capacitaria a caminhar, passo a passo, com confiança e clareza, buscando sempre a verdade que o libertaria. E você, que acompanhou essa história, o que acha que a fé pode significar em sua própria vida? Já enfrentou os seus próprios desertos? E se você tivesse que dar o próximo passo, qual seria? A jornada de Elias é um lembrete de que, mesmo no fundo do poço, há sempre uma oportunidade de recomeçar. Talvez, no seu próprio caminho, esse momento de reflexão também esteja te chamando para algo maior. Se você sente que a história de Elias tocou seu coração, não deixe de deixar o seu comentário aqui embaixo. Compartilhe suas experiências e reflexões conosco. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para acompanhar mais histórias que podem transformar a sua vida. E se você sentiu que essa história foi só o começo, não deixe de conferir nosso devocional bíblico que preparamos com muito carinho. O link está no comentário fixado e na descrição do vídeo. Vamos seguir juntos nessa jornada de fé e renovação. Agora, prepare-se para o próximo vídeo e lembre-se, a cada dia podemos reescrever nossa história com mais fé e coragem. Deus abençoe e até a próxima.